Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e sejam muito bem-vindos ao Quem Tem Medo de Anestesia. Hoje o nosso assunto é o parto humanizado com anestesia. Será que pode? Ou isso vai de alguma forma desumanizar o seu parto? Eu já ouvi muita gente falando que não quer anestesia porque quer um parto humanizado. O assunto é muito polêmico e cercado por muita desinformação, e é por isso que eu estou aqui hoje, para passar para vocês algum conteúdo e tentar proporcionar uma escolha com mais calma e com mais sabedoria para toda mulher que vai passar aí por um trabalho de parto, beleza? Então, se esse assunto te interessou, já clica no gostei aqui embaixo que vai ajudar muito o meu canal a crescer cada vez mais. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva e junte-se a nós nessa caminhada. Preparados? Então vamos começar! Bom, pessoal, antes de mais nada, eu tenho que definir o que é parto humanizado. Isso é muito fácil. O parto da minha mulher foi humanizado. O bebê nasceu dentro da banheira, tinha um monte de velinha de incenso em volta, uma musiquinha gostosa tocando. O parto foi super humanizado. Mas no seu caso, o pai estava na sala? Porque o parto da minha mulher, eu estava na sala. Então, o parto humanizado é aquele que o pai pode estar junto com a mãe. Olha, só uma observação, né? A presença do pai na sala de parto é um direito da mulher, é uma obrigação do hospital deixar que o pai ou algum acompanhante acompanhe o trabalho de parto. Então isso aí não é nenhuma vantagem e o parto não vai ser humanizado só por causa disso. O SUS já definiu o trabalho de parto humanizado como aquele no qual a mulher tem um acompanhamento pré-natal com pelo menos 6 consultas ao longo da gravidez e na hora do parto ela tem direito a um acompanhante. Então, de acordo com o SUS, isso seria o parto humanizado. Agora, será que essas coisas realmente definem o parto humanizado? Será que é isso mesmo? Eu andei pesquisando o assunto na internet e achei um canal no YouTube muito legal sobre o assunto. É um canal que chama Despertar do Parto e quem criou foi uma psicóloga e doula também chamada Eleonora Moraes. E é um canal muito bacana onde ela vai descrever alguns aspectos do parto humanizado, sobre anestesia e várias questões de forma bem sucinta, bem organizada, sem envolver muitas paixões, sem sentimento, para falar de forma prática o que é mesmo o parto humanizado. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, eu recomendo muito que você visite o canal da Eleonora, né, o Despertar do Parto, que tem informações muito bacanas sobre o assunto lá nesse canal. Eu vou resumir rapidinho o que a Eleonora fala no vídeo sobre parto humanizado dela e o que é esse conceito, né, de parto humanizado. Então, gente, na verdade, o conceito de parto humanizado vem em oposição à assistência medicalizada do parto, né? Nessa última, os médicos acham que o trabalho de parto tem que ser aperfeiçoado e acelerado. Tem uma certa desconfiança com a fisiologia natural do parto da mulher. Assim, a gente tem o caso, por exemplo, daquela gestante com 40 semanas de gravidez que está indo bem, está tudo tranquilo, mas não entrou em trabalho de parto ainda. Então, para a medicina, 40 semanas é um número onde a gente começa a pensar em intervir para fazer o bebê nascer logo. Então, é muito comum o obstetra querer internar a mulher com essa idade da gravidez, 40 semanas, para tentar induzir o trabalho de parto ou fazer logo uma cesárea de cara. E aí acaba que não dá espaço para a mulher tentar opinar se ela quer esperar um pouquinho mais, até 42 semanas, ou se ela quer intervir realmente. Na assistência medicalizada ao parto, há uma tendência a acelerar o processo, com medo de que, com a evolução muito prolongada, ocorram complicações para a mãe e para o bebê. Além disso, é costume a gente criar protocolos e rotinas que não são individualizadas para cada paciente e acaba não respeitando as vontades da família e da mãe nesse processo do nascimento. Por último, no parto medicalizado, o foco acaba recaindo sobre o obstetra, né? O protagonismo é do médico obstetra. Ele vai ditar as condutas e as rotinas sem dar muita importância para as vontades e para os anseios da mãe. Então, o obstetra define quando internar a mulher e quando iniciar aí a indução do trabalho de parto.
Afinal, o médico é o detentor do conhecimento, ele estudou para isso e, em teoria, ele sabe melhor o que é bom para a mãe e para o filho. Agora, vamos também fazer o papel aqui e defender o médico. Isso é muito compreensível, porque a obstetrícia é uma área onde todo mundo espera bons resultados. A família vai para a mãe com o hospital num dia de alegria, vai nascer o bebê, vai nascer o filho, o netinho, o sobrinho. Então tem toda uma atmosfera que espera que tudo corra bem e que dê muito certo. E aí, quando algo sai do previsto, quando tem alguma complicação no parto e o bebê fica mal ou a mãe tem algum problema, a cobrança em cima do médico é muito grande. Então, a obstetrícia é uma área na medicina onde existem muitos processos contra médicos justamente por isso. Ninguém entende que um dia de festa pode de repente virar uma tragédia. Então, por isso, os médicos tendem a se proteger e tomar condutas para evitar a qualquer custo complicações nesse dia tão especial. Por isso que eu entendo perfeitamente que a gente queira criar protocolos para aumentar a segurança da mulher e do bebê. Mas, como tudo em medicina, o ideal é que isso seja visto caso a caso para evitar aí condutas intempestivas que acabam tirando a satisfação da mãe nesse processo aí. Por outro lado, na assistência humanizada ao parto, há uma tendência maior em apenas acompanhar e observar a evolução natural do trabalho de parto. Então, há uma confiança de que a natureza sabe o que está fazendo e que a fisiologia do parto vai dar conta do recado sem a nossa intervenção. Isso porque a gente sabe que a evolução da gravidez vai variar de paciente para paciente. Então, em algumas mulheres, o bebê nasce com 38 semanas. Em outras, vai até 41 semanas. Isso aí é normal, é esperado. E também o trabalho de parto vai ser mais rápido em algumas mulheres e mais demorado em outras mulheres. É natural, é assim que acontece. No entanto, não é preciso radicalismos, né? Não é que a gente quer evitar cesárea a qualquer custo. A gente vai deixar o parto evoluir da forma mais natural possível. Mas se houver algum problema e a cesárea for necessária, pode-se sim fazer a cesariana, que o seu parto não vai ser menos humanizado por isso. Essa é a conduta oficial atualmente, o que se preconiza na maior parte dos serviços onde a gente faz o parto humanizado. Então, dar direito à mulher de escolher o que é melhor para ela, mas até um certo momento, onde a saúde dela, onde a vida dela possam estar em risco, e aí sim o obstetra vai intervir para trazer segurança completa aí ao parto. Então, sem radicalismos, a gente quer parto natural, a gente quer o parto vaginal, mas sem deixar a mãe correr risco por isso. Só reforçando, nesse caso do parto humanizado, a gente coloca um protagonismo maior em cima da mãe. Ela vai conversar com o obstetra, ela vai ter direito de opinar, de pedir para esperar um pouquinho mais antes da intervenção, e aí, quando não houver mais opções, aí sim o médico vai ter que assumir um pouquinho mais o papel de responsável e orientar a mãe que o melhor para ela é uma conduta ou outra. O parto da minha esposa foi um exemplo bacana disso que eu acabei de falar. Quando a gente estava grávido, né, da Mariana, que nasceu em julho de 2017, a gravidez foi evoluindo e chegou até 40 semanas. Quando a minha esposa estava com 39 semanas de gravidez, né, e alguns dias, a nossa obstetra queria já internar a minha mulher para induzir o trabalho de parto, para não deixar chegar a 40, 41 semanas, para não aumentar o risco, né, de complicações para o bebê. Só que a minha esposa queria muito um parto natural, espontâneo, sem intervenção. E aí a gente falou com a médica que a gente não ia internar com 39 semanas, que a gente queria esperar mais um pouquinho para dar tempo do parto acontecer de forma espontânea. E não deu outra. Com 40 semanas cravado, a Maria Clara, minha esposa, entrou em trabalho de parto sozinha, fomos para o hospital, né, e o trabalho de parto durou em torno de 5 a 6 horas, foi muito rápido para a média de uma primeira gestação. E a Mariana nasceu sem problemas, tranquila, com 40 semanas certinho. Se a gente fosse seguir a assistência medicalizada, a gente teria internado um dia antes, pelo menos, teria induzido o parto com ocitocina na veia, e aí a gente perderia essa chance de nascer como a natureza quer conduzir de forma espontânea. Explicado o que é parto humanizado e o que é parto medicalizado, cabe agora
explicar a diferença entre anestesia e analgesia. Se você tem alguma dúvida sobre isso, tem um outro vídeo aqui do meu canal que eu vou deixar o card aqui em cima, que é sobre anestesia peridural, onde eu explico a diferença entre anestesia e analgesia. De forma resumida, a analgesia se refere a tirar a dor do paciente. Então eu faço a minha punção da peridural com doses de anestésicos muito pequenas, muito diluídas, né? Ou seja, pouco concentradas, e dessa forma eu consigo tirar apenas a dor da mulher, preservando outras sensações como tato, pressão, temperatura, e mais importante ainda, eu mantenho a função motora, ou seja, a mulher continua se movimentando, sendo capaz de andar, mexer as pernas e fazer força com o abdômen quando necessário para ajudar a colocar o neném para fora na hora do parto. Por outro lado, quando eu faço uma anestesia, eu bloqueio todas as sensações, não só de dor, mas também tato, pressão, temperatura, e eu posso também tirar a função motora. Então a mulher para de ser capaz de se mexer e aí ela não consegue ajudar no parto. A anestesia é usada, por exemplo, numa cesariana, que é uma cirurgia tradicional, então eu quero que a mulher não sinta nada e não se mexa para não atrapalhar o cirurgião durante a cirurgia. Então, para uma cesariana, a gente faz anestesia. Para um trabalho de parto normal, a gente faz analgesia. Tendo explicado esses conceitos fundamentais, cabe agora a pergunta do vídeo. Anestesia e analgesia combinam com parto humanizado? Bom, pessoal, para começar, dor é algo extremamente subjetivo. Tem pessoas que são muito mais sensíveis e pessoas que são muito mais resistentes à dor. Dessa forma, às vezes para uma mãe, o trabalho de parto corre sem nenhum problema, uma dor muito suportável, o bebê nasce rápido e a mãe passa por aquela experiência sem sentir tanta dor, mesmo sem analgesia. E aí, essas pessoas que são mais resistentes à dor podem sair por aí falando que não, o trabalho de parto é muito tranquilo, o meu nasceu sem anestesia, esse negócio aí é frescura, tem muita mãe aí que reclama demais e dá para ter o parto sem anestesia numa boa. Acontece que para outras mulheres, essa experiência pode ser muito traumática, destruidora, com uma dor muito intensa, insuportável, e aí isso tira da mulher qualquer dignidade, qualquer humanidade que o parto normal possa ter. Ela passa a se lembrar daquela experiência como algo traumático, como algo que ela não quer repetir, e ela passa esse medo para frente para outras pacientes. Essas mulheres que não querem anestesia, né, falam que a dor é algo natural, que faz parte do parto. Que a dor é algo natural, eu até posso concordar, né? Ao longo da evolução do ser humano, de outras espécies também, a gente evoluiu para sentir dor e aí com isso a gente tem um sinal de alerta contra alguma coisa que está errada no meio, para a gente se preparar melhor para algum evento de estresse. Acontece que hoje em dia, vivendo numa sociedade moderna como a gente vive, esses alertas são menos importantes e a gente desenvolveu formas de driblar a dor e de ter maior conforto na nossa vida. Então, por exemplo, um paciente com cólica renal. Essa dor faz parte do processo, mas a gente pode sim dar analgésicos para o paciente para que ele tenha mais conforto e passe por essa complicação do corpo com mais conforto. Da mesma forma, num paciente com câncer ou num paciente que sofreu um trauma, como um acidente de moto, por exemplo, a dor sempre está presente e a gente sempre vai buscar formas de amenizar o sofrimento do paciente com analgésicos potentes para tratar essa dor. Da mesma forma, no parto, a gente tem uma dor muito forte e a gente pode tratar essa dor. Então, por que logo no parto, que é um momento tão especial, um dia tão feliz para a mulher, a gente vai deixar ela sentir dor, ficar sofrendo e não curtir aquela experiência? Aliás, eu já falei que dor é muito subjetivo, mas tem alguns trabalhos, alguns estudos em medicina que tentam quantificar como que é a dor do trabalho de parto. Eles pegam escalas numéricas e perguntam para a mulher qual é a intensidade da sua dor de 0 a 10. E aí, com esses estudos, mostrou-se de forma mais ou menos precisa que a dor do trabalho de parto em algumas mulheres pode ser comparável à dor da amputação de um dedo.
Ou seja, é uma dor muito intensa. E eu não vejo motivo para deixar a mãe passar por isso aí, sendo que a gente tem alternativas para dar maior conforto para ela. Ah, não, mas eu não quero anestesia porque me falaram que pode dar problema pro bebê, pra mãe. Eu acho que não é muito seguro essa anestesia pro parto aí. Realmente, nada na vida é 100% seguro. O próprio parto normal mesmo, sem analgesia e sem anestesia. O parto normal tem um risco inerente ao processo. Mesmo naquela mãe sem nenhum problema de saúde, que foi tudo bem, fez pré-natal direitinho, existe um risco no parto normal. E também na cesariana e em tudo que a gente vai fazer que diz respeito à nossa saúde. Quando eu faço anestesia ou analgesia, também existem riscos, mas é como eu sempre falo, né? O benefício que eu tenho, em geral, é muito maior do que o risco. Inclusive, eu só vou tomar condutas com um paciente meu em situações em que eu sei que o benefício é muito maior do que o risco. Porque se o risco for maior que o benefício, está contraindicado, eu não faço nada. E para tentar reduzir esse risco ao máximo, né, esse risco que faz parte, né, da peridural, da anestesia, primeiramente eu vou ter um profissional muito competente, eu vou ter um anestesista que estudou durante muitos anos para poder escolher e adaptar a sua anestesia a cada tipo de paciente. Esse profissional vai escolher as doses seguras, né, para evitar complicações com anestesia, evitar o bloqueio motor, evitar a queda de pressão arterial, queda da frequência cardíaca da mãe e do bebê. Então, tem todo um conhecimento, um estudo que vai ser colocado em prática para aumentar a segurança do procedimento ao máximo possível. Falando ainda em riscos da anestesia para o parto, já falei aqui que eu posso ter queda de pressão arterial da mãe, queda de frequência cardíaca da mãe e do bebê. Eu posso ter também esse bloqueio motor que atrapalha o trabalho de parto e acaba evoluindo para uma cesariana. Eu também posso ter aumento do parto com fórceps, porque se a anestesia não for bem feita, eu posso ter aquele bloqueio motor que atrapalha a mãe a fazer força e colocar o bebê para fora. E aí o obstetra pode precisar usar o fórceps para tirar o bebê. Né? Tudo isso aí são riscos que podem acontecer, mas que não são comuns. De novo, tendo um profissional experiente que saiba fazer anestesia para um trabalho de parto, esse risco aí é muito pequeno. Agora, vendo lá o canal Despertar do Parto, da psicóloga Eleonora, que eu comentei no comecinho, ela fala de um outro problema que ela vê na analgesia de parto, que eu achei interessante e por isso vou relatar aqui para vocês. Ela fala que ao longo da carreira dela, ela já acompanhou dezenas, centenas de partos com anestesia e sem anestesia. E o que ela pôde observar com o tempo é que quando a gente faz aí a analgesia de parto, a mãe perde um pouco da conexão com aquele momento. Ou seja, a mãe deixa de sentir quando vem a contração, não sente mais a dor, e aí ela não sabe muito bem como interagir com o processo. Ela não sabe muito bem a hora que ela tem que fazer força para colocar o bebê para fora. E aí a equipe, né, tanto o obstetra quanto o anestesista, tem que ficar monitorando as contrações da mãe para poder avisar para ela quando vem uma contração para mandar ela fazer força. E aí dizem também que a força que a mãe faz é um pouco menor, menos intensa, quando ela não sente dor. Tudo bem, eu até posso achar que essa perda de conexão seja um problema. Mas, de novo, eu ainda tenho a possibilidade de ter a equipe em volta ajudando a mãe e avisando para ela a hora de fazer força, e a mãe faz força do mesmo jeito, o bebê acaba nascendo. E nasce sem dor. A mulher consegue curtir muito mais o momento, sem ficar gritando, sem ficar enlouquecida com a dor do trabalho de parto. Então, eu acho que sim, pode ser um problema, pode ser um risco da analgesia, mas eu continuo achando que se a mãe solicitar analgesia, se a mãe está sofrendo com a dor, a anestesia ainda recompensa muito. Novamente aqui, eu sou obrigado a contar o caso da minha esposa e o nascimento da minha filha Mariana, que hoje está com 1 ano e 10 meses. Quando a minha mulher entrou em trabalho de parto, ela desde o começo estava com muita dor, sentia muito desconforto.
E a gente saiu de casa de madrugada, fomos para o hospital e chegando no hospital, ela estava já assim insana com a dor. Gritava, pedia socorro, falava que não queria mais parto normal, que queria cesárea para acabar logo com o sofrimento. Ela pedia para eu anestesiar logo, antes de chegar o nosso anestesista contratado. E eu falava, poxa, que eu não podia fazer isso porque primeiro que eu não trabalhava naquele hospital. Eu não tinha conhecimento da equipe, das rotinas do hospital. E segundo também que eu acho muito desconfortável fazer anestesia numa pessoa tão próxima de você, né? Se dá algum problema, eu ia me culpar para o resto da vida. Então eu preferi esperar chegar a nossa anestesista, que trabalha com parto há muitos anos, tem muita experiência, e tentei dar um apoio moral para minha mulher até chegar o momento da anestesia. Mas ela sofreu muito, ela gritava muito, chorava de forma absurda, cada contração que vinha era muito desesperador. Quando chegou a anestesista e fez a peridural na minha esposa e a dor aliviou, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tudo mudou, minha mulher voltou a sorrir, começou a conversar com a gente, não teve bloqueio motor, então ela foi capaz de fazer força sempre que a equipe orientava. Olha, Maria Clara, tá vindo a contração, vamos fazer força agora? Ela fazia força e a Mariana nasceu rapidinho, sem nenhum problema. Então, o que eu vi, tanto como anestesista, quanto na minha experiência pessoal com a minha filha nascendo, é de que a peridural é algo transformador no trabalho de parto. E, de novo, o parto não foi nem um pouco menos humanizado porque teve anestesia. Pelo contrário, eu acho que aumentou em muito a dignidade do momento e o conforto, a satisfação, principalmente da mãe, quanto de toda a família que está acompanhando ali, vendo o sofrimento. Fica tudo muito mais calmo depois da peridural. Então, pessoal, em resumo, eu acho que a anestesia não deve ser uma rotina, né, para todo mundo fazer anestesia quando a mãe tiver com tantos centímetros de dilatação. Não é isso. Eu acho que a anestesia tem indicações boas, tem caso que é melhor não fazer mesmo, depende da mãe, da situação, de todo o contexto. Mas quando a mãe pede analgesia, isso por si só já é uma indicação para que a gente faça analgesia de parto nessa mulher. Da mesma forma, se por algum motivo a mãe não quiser anestesia, isso também vai ser respeitado. A gente não pode obrigar ninguém a fazer o que eles não querem. Então, escutar a mãe e tentar ajudar ela a ter a sua vontade realizada, para mim, isso é um parto humanizado, tendo segurança e seguindo preceitos médicos aí que a gente conhece bem na prática clínica. Bom, gente, então é isso que eu queria falar. Eu sei que é um assunto bastante polêmico. Se você não concorda com o que eu disse, comenta aqui embaixo. Vai gerar uma ótima discussão e até pode surgir temas para outros vídeos, beleza? Então, por hoje é só e até a próxima.